Mais alguma pergunta, Rubens? Hélio, você quer fazer alguma pergunta? Quero sim. Eu tenho duas perguntas aqui para a nossa querida irmã Anete Guimarães. Você faz só uma, depois você guarda a outra mais para frente. Não, tá? Perfeitamente. Eu vou fazer então apenas a primeira. Eu gostaria de ouvir as considerações da nossa irmã Anete Guimarães sobre um assunto muito delicado, que envolve a vida de todas as pessoas, inclusive dos espíritas. Vou repetir, dos espíritas. Infelizmente, a expressiva maioria dos irmãos que militam em nosso meio, que participam dos nossos círculos de estudos, das nossas reuniões doutrinárias, evitam falar deste assunto como se fosse um tema inabordável, inapropriado para as nossas conversas, para o debate em nossas casas espíritas. Estou me referindo ao sexo, visto por muitos como se fosse um tabu, um verdadeiro pecado, sobre o qual ainda tem medo de falar. A sexualidade, como o sexo, a senhora bem sabe, dona Anete, está na natureza humana e também dos animais, presente na organização física de cada criatura como instrumento de perpetuação das espécies. É, portanto, um legado da natureza, uma necessidade, vamos assim dizer, como é a necessidade que temos de comer ou de dormir. A pergunta que faço deve interessar a todos, jovens, solteiros, casados, viúvos e principalmente aos médiuns. A masturbação é um pecado do ponto de vista espírita? Qual o prejuízo se praticada pelo jovem, pelos solteiros, pelo viúvo ou pelo médium que sente na carne a inquietação da solidão afetiva? Como encarar esse problema do ponto de vista espírita, dona Anete Guimarães? Essa é a nossa primeira pergunta. Foi uma pergunta bem longa. E várias colocações que você fez durante a pergunta, como se fossem afirmativas, elas têm uma certa dubiedade. Por exemplo, o sexo é um processo natural, é uma coisa livre, é uma coisa da natureza. Quando alguns jovens falam a respeito do homem moderno e da liberdade com relação à repressão sexual, eu costumo discordar. Quando a gente faz algumas colocações sobre as repressões sexuais, alguns falam, mas nós, hoje em dia, não estamos mais sujeitos às chamadas pressões sociais ou religiosas. E, como você falou de espíritas, eu pressuponho que entre os espíritas existe a aceitação do fenômeno da reencarnação. Então, se aceitam o fenômeno da reencarnação, aceitam a contribuição das diversas existências com relação à maneira com que nós visualizamos qualquer coisa na Terra. Então, vamos ver, há quanto tempo nós somos homens modernos? Ou seja, há quanto tempo nós encaramos a sexualidade como um processo natural, um processo de expressão, sem restrições da natureza. Se a gente levar em consideração a revolução sexual em torno de 1960, que de 50 nós éramos chamados homens antigos, né? Passamos a ser modernos a partir de 60, quando esse movimento da contracultura começou a surgir. Em 70 ele começou a se estabilizar. Nós poderíamos dizer que nós somos homens modernos a partir de 1980, né? 80, 90, 2000. Então, 32 anos de modernidade com relação a essa nova visão da sexualidade. Contra o casamento oficialmente, como nós conhecemos, ele foi estabelecido no ano 800. Então, nós temos 32 anos de modernidade contra 1.200 anos de homem medieval. Então, para termos práticos, nós somos homens modernos ou homens medievais? Então, nós dizemos ser homens modernos, mas a nossa psique, o nosso arquétipo, a base da nossa personalidade é extremamente medieval. Então, quando um homem fala sobre liberdade sexual com relação à mulher, ele fala como homem moderno, mas sente e pensa como homem medieval. E cobra intensamente e violentamente do seu parceiro este anseio interno para atender às suas necessidades de natureza psicológica. Então, a gente fala que a liberdade sexual é aceitável, fala, mas não sente assim.
Então, quando o homem tem múltiplas experiências sexuais, ele se considera alguém que age perfeitamente bem. Quando uma mulher tem múltiplas experiências sexuais, todos falam com que ela age bem, mas ela, individualmente, internamente, não se sente assim. E o seu parceiro também não. Então, ele fala de uma maneira, mas se comporta de outra. Nós poderíamos chamar isso de hipocrisia. Mas como é um processo de natureza inconsciente, nós falamos que é a não aceitação das nossas limitações de natureza psicológica e de natureza intelectual. Os livros de Joana de Ângeles, principalmente a série psicológica, fala muito desse conflito entre o que se fala e o que realmente se sente. Então, apesar de, ou na sua pergunta, você falar sobre a naturalidade com que o ser humano encara o processo sexual, isso não é real. É um processo apenas social. Então, nós temos que, na sexualidade, lidar com essa dicotomia, as diferenças entre. Mas por que nós somos tão limitados e preconceituosos com relação à sexualidade? Porque nós falamos, são 1.200 anos de pressões de natureza religiosa, de natureza social, para estabelecer papéis distintos para homens e mulheres. Então, hoje em dia, quando o espírita fala da sexualidade, ele tem que levar em consideração essas expressões. Então, por que a dificuldade de falar deste assunto? Porque nós trazemos de um passado essa impressão tão forte, que dificulta. Então, não são todas as pessoas que vão ter naturalidade em falar sobre o assunto. Então, eu tenho um seminário que tem mais ou menos 9 horas de duração em torno da sexualidade, em que a gente aborda cada um desses itens. E a gente começa com uma pesquisa realizada por cientistas ateus, materialistas, em torno da função sexual, propriamente dita, em termos biológicos. Então, realmente, não se ventila o assunto sexualidade de maneira aberta, como se deveria. Mas por quê? É porque não querem falar desse assunto? Não, pelas limitações de natureza psicológica. Então, pessoas que têm um passado judaico-cristão, por exemplo, elas trazem as restrições que vêm desses séculos de pressão religiosa. Então, não é nem que a pessoa faça de propósito. É uma limitação psicológica natural. A gente tem que superar esse dilema, sim. Porque o primeiro passo na psicoterapia para a cura é justamente admitir que se tem um problema. Então, o primeiro passo é admitir que esse problema existe. E o segundo passo é ventilá-lo com naturalidade. Mas o que eu observo muito são a forma agressiva com que se fala do assunto. Então a pessoa tem uma dificuldade de expressar nesse e as pessoas são muito agressivas. Elas não têm como objetivo esclarecer dúvidas, e sim colocar a pessoa em situações constrangedoras. Felizmente, pelo que eu sei sobre reencarnação, eu não tenho um passado muito religioso. De maneira que eu tenho uma certa naturalidade para falar do assunto. O que eu observo são que as pessoas lidam com a repressão da maneira que sempre se fala em ciência. Então, quanto mais você reprime, mais violentamente a onda surge. Então, o sexo é uma necessidade fisiológica da mesma maneira que comer? Não. Comer é uma necessidade para a sobrevivência. Se você deixar de comer, você irá ao óbito. Mas se você deixar de ter relações sexuais, você não vai morrer. Então, não é uma necessidade fisiológica para a sua sobrevivência. Dentro da natureza, existem pressões hormonais para o ato sexual. O ser humano é diferente dos animais. O cérebro faz com que as nossas respostas fisiológicas se tornem diferentes. Por exemplo, o animal ele tem compulsões. O homem não tem as mesmas compulsões. Então, nós não podemos tratar o ser humano da mesma maneira com que tratamos os chimpanzés. Nós não podemos avaliar o comportamento humano da mesma maneira com que avaliamos o comportamento dos tigres, dos leopardos. Muitas pessoas fazem comparações íntimas entre a função sexual do animal e do ser humano. Nós não somos exatamente animais. Então, nós demos um passo evolucionário em que o nosso processo intelectual, aí depende do nível evolutivo, é verdade, ele é capaz de afetar as nossas respostas fisiológicas. Por exemplo, o homem pode, mediante a sua vontade,
controlar suas necessidades fisiológicas. Ele pode controlar sua temperatura corporal, pode controlar seus batimentos cardíacos, ele pode controlar a fome, ele pode controlar muitas coisas usando a mente, inclusive as chamadas necessidades sexuais. Então, existe um livro chamado Inteligência Emocional, que diz que o sucesso não está relacionado ao seu coeficiente intelectual, e sim com a sua inteligência emocional. E Daniel Goleman define a inteligência emocional da seguinte maneira: é a consciência das suas emoções no momento em que elas acontecem. Então, a pessoa portadora de inteligência emocional, ela controla as suas emoções e não é controlado por ela. Da seguinte maneira, o homem deveria controlar os seus impulsos sexuais para que ele obedeça às chamadas características de natureza ética e não o contrário. Então, nós não somos escravos das nossas emoções de nenhum tipo. Seja ela violência, seja ela sexualidade, seja ela desejo de qualquer tipo. A ética é um ramo da filosofia que avalia o quê? Qual é o comportamento correto? Esse seria o aspecto moral. Mas a moralidade, ela varia de acordo com a sociedade. Então, o que é perfeitamente moral no Brasil é totalmente imoral no Afeganistão, por exemplo. Então, uma mulher usando calças compridas, no Brasil é perfeitamente natural, é um comportamento correto. No Afeganistão, seria causa de imoralidade, inclusive tornando-a passível de um ataque de algum transeunte. Então, a moral varia, mas a ética é uma coisa diferente. O que é uma coisa ética ou antiética? A ética está relacionada ao comportamento correto. Mas como ela é um ramo da filosofia, é o comportamento que você julga correto e justifica, utilizando parâmetros racionais. Então, dentro da racionalidade, existem leis que devem ser seguidas. Então, o que é certo ou errado não é apenas o que todo mundo faz. Porque o mal é o mal, mesmo que todo mundo faça. Assim como o bem é o bem, mesmo que ninguém faça. Então, para nós dizermos a respeito da prática sexual, correta ou incorreta, nós vamos usar a ética, o que é ético e o que é antiético. Então, dentro da racionalidade humana, o comportamento sexual correto ou incorreto não está ligado diretamente aos seus desejos, e sim aos direitos e deveres de todas as pessoas. Se o seu comportamento sexual leva ao sofrimento seu e de outra pessoa, nós podemos observar que ele é incorreto. Então, aquele que não lhe provoca vergonha, que não lhe provoca sofrimento ou agressão às pessoas que estão ao seu redor, porque a felicidade não pode estar argamassada nas lágrimas das outras pessoas. É não fazer aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Então, avaliar o comportamento sexual, assim, pontualmente, é uma coisa até arriscada. Então, levando em consideração a ética, levando em consideração os desejos biológicos e levando em consideração os objetivos no homem da Terra, que significa evoluir, e evoluir significa mudar para melhor, cada avaliação será feita relacionada ao estado evolutivo da pessoa e também aos seus objetivos. Então, muito bem, para alguém que busca a evolução, disciplinar os instintos sexuais é uma ferramenta extremamente importante e significativa. Para aqueles que estagiam nas fases primitivas do comportamento, dar vazão aos seus desejos, independente da vontade do próximo, é um ato comum e que acontece em muitas partes do mundo. Por exemplo, na Papua Nova Guiné, um homem pode ter quantas esposas quiser. E ele adquire sua esposa numa feira. Ele vai na feira e compra aquela que lhe agrada. E o pai vende. Então, o pai leva a sua filha na feira, negocia e ela é transferida de mão desta maneira. E ele pode ter quantas ele quiser. Quem me contou isso foi um príncipe, o filho do rei, lá na Papua Nova Guiné, né, de uma autoridade, com a sua 32ª esposa. E ele estava buscando colaboração internacional para dar voz às mulheres da Papua Nova Guiné. Então, isso é um comportamento usual lá. Então, os homens se comportam assim e acham isso perfeitamente natural. Todo mundo faz. Bom, não importa que todo mundo faz, é ético. Alguém usar outra pessoa para sua satisfação?
Não importa em que parte do mundo você está, os seres humanos são iguais perante ao Deus e têm os mesmos direitos. Isso é uma lei considerada universal. Então, eu estou falando cada das colocações que você fez na sua pergunta. Foi uma pergunta longa, até você chegar na masturbação. Você afirmou sobre a liberdade sexual, sobre o sexo como necessidade biológica, como a igualdade, e eu estou falando, parece que eu estou dando a volta, mas não estou não. Primeiro, as respostas sexuais não são iguais para todo mundo. Nós somos, sim, homens medievais, homens e mulheres profundamente medievais nos nossos sentimentos e emoções, mesmo que falemos o contrário na mídia, na televisão, na literatura. A gente fala assim, mas não sente assim. Tanto que os profissionais da saúde mental têm uma grande, uma atriz moderna na televisão que fala e prega a liberdade sexual e na intimidade sofre restrições sexuais profundas. Eu vou falar sobre uma experiência de uma psicoterapeuta sueca. A Suécia, tecnicamente, como não é um país eminentemente nem católico, nem protestante, ela sempre esteve numa situação de neutralidade, mesmo nas épocas mais antigas. Então disse que na Suécia se vive e se prega uma grande liberdade sexual. Tanto que falam sobre as mulheres suecas, né, como objetos sexuais livres. Então, na Suécia, tecnicamente, não há um background católico romano, como há no Brasil, por exemplo. Então, uma psicoterapeuta, ela estava fazendo pesquisas em torno da frigidez sexual feminina, que é a incapacidade das mulheres de terem prazer sexual. Então, ela pegou várias pacientes portadoras de frigidez e foi, através da sua pesquisa, eliminando várias causas. Então, problemas fisiológicos podem ser causa de frigidez, sim. Doenças, transtornos de natureza biológica podem ocasionar a frigidez. Então, ela eliminou causas físicas. Aí existem causas psicológicas para a frigidez, traumas, a criação, a moralidade, a forma com que as restrições morais são impostas à criança, pode criar transtornos de natureza psicológica que podem levar à frigidez sexual feminina. Então ela foi eliminando causas físicas, causas psicológicas, sociais, vários tipos de pressões. E ela ficou com um grupo de mulheres que aparentemente não tinham uma justificativa. Elas não tinham problemas fisiológicos, não tinham problemas psicológicos, não tiveram nenhum tipo de restrição de natureza moral ou social. Mas elas eram incapazes de sentir o prazer sexual. Como ela não conseguiu estabelecer a causa, ela pegou essas mulheres e as submeteu à hipnose para voltar ao ato sexual e, numa situação de controle, ela acompanhar as fases do ato sexual para tentar determinar a causa desta frigidez. Num determinado momento, elas durante o ato. Então, a primeira fase, que é a fase de excitação. Você está motivada, você quer? E elas afirmavam sim. Elas estavam motivadas, elas queriam o ato sexual. Então, ela foi pelas fases do ato sexual e elas estavam normalmente acompanhando e passando por elas com naturalidade. Quando chegou a fase em que ela deveria experimentar o orgasmo e que ela deveria relatar isso como um ato prazeroso, ela perguntava, e agora, o que é que você sente? Nada. Então, ela passou por todas as fases do ato sexual com sucesso. Na fase em que deveria haver a culminação, o que é que você sente? Nada. E ela disse, por quê? Porque é pecado. Mas o detalhe é, elas não eram mulheres religiosas, não foram criadas como mulheres religiosas, eram mulheres suecas numa sociedade que não é eminentemente religiosa. De onde veio isso? Então, ela apelou para o arquétipo de Jung, né? Para o inconsciente coletivo, que essas mulheres tiraram do chamado inconsciente coletivo essas restrições e incorporaram na sua vida diária. Com isso, nós demonstramos que o passado reencarnatório está mais presente em nossa vida do que nós imaginamos. Então, mesmo alguém criado sem nenhum tipo de restrição sexual, religiosa, moral ou social, ainda assim poderá apresentá-la fruto de suas reencarnações passadas como homem e mulher medievais. Então, com relação à masturbação, não é que a sociedade somente cria essa pressão. A própria pessoa traz a culpa do seu passado.
das suas crenças que se tornaram arraigadas por um comportamento repetido e muitas vezes antinatural que ela foi submetida nas várias reencarnações. Então, liberar-se das contingências do preconceito, da opressão, da repressão, não é um processo tão fácil assim. Ele tem que ser trabalhado e vem do interior. E muitas pessoas, na necessidade de se liberar dessas amarras, fazem o contrário. Então, elas saem do passado repressor e entram num processo de liberalidade, que, na verdade, se chama libertinagem. Então, tentando romper aquela chamada barreira de contenção, ela libera os seus instintos na busca desenfreada de um prazer que ela não consegue alcançar por restrições de natureza psicológica. Então, ela tem múltiplos parceiros, ela se libera sexualmente, mas não consegue a paz. A paz viria do estado chamado de satisfação, de plenitude. A plenitude não vem da realização fisiológica do ato sexual. Porque o ato sexual não é a mesma coisa que comer uma maçã. Porque a culminância sexual, no processo evolutivo humano, deveria ser a culminância de um laço afetivo. Você estabelece um laço afetivo com alguém e o ato sexual seria a culminância dessa doação especial. Então, eu até falo no seminário, né? Amantes egoístas, amantes sem prazer. Então, se você busca a sua autossatisfação, nunca vai encontrar. Porque no sexo, a satisfação só virá com a doação. E pessoas egoístas não gostam de doar nada, nem energia. Então, diante disso, a satisfação sexual se torna impossível. Porque ela não é uma representação egoísta, ela é uma troca. Então, a gente imagina que o ato sexual masturbatório é um ato egoísta de autossatisfação. Então, até certo ponto, ele pode aliviar a opressão que vem da estimulação sexual sem culminância. Como assim? Eu até falo de uma maneira interessante, né? Quem é que compra revista de mulher pelada? São os homens, não é? Porque eles se excitam fisicamente, eles são moldados pela sociedade a fazer isso. Aí eu faço uma pergunta: quem é que compra revista de homem pelado? Não são as mulheres, são os homens. Por quê? Os homossexuais, né, que são os principais consumidores da chamada revista de homens pelados. As mulheres não compram. E quando compram é só para dar risada, né? Não para se autoexcitarem. Porque no processo social de desenvolvimento, a mulher não se excita fisiologicamente. Ela se excita muito mais emocionalmente. E os homens que se dão conta disso são aqueles que têm maior sucesso. Então, isso mostra que homens e mulheres são diferentes no seu comportamento e na forma de lidar com a sua sexualidade. Então, quando se fala em masturbação, quando se fala em sexualidade, quando se fala em comportamento sexual, em repressão sexual, na sociedade sexual, nós temos que levar em consideração a reencarnação, nós temos que levar em consideração a comunicabilidade dos espíritos, nós temos que levar em consideração a diferença entre homens e mulheres. Tudo isso deve ser levado em consideração ao se avaliar qualquer tipo de comportamento. Então, a masturbação é um processo natural ou não? Depende do nível de neurose que você associa ao ato. Se é um ato neurótico, se é uma compulsão, algo que você não pode controlar, é um processo patológico. Se acontece naturalmente na criança, no processo de maturação sexual, e, na verdade, não é um ato sexual como o adulto entende, e sim um ato de autodesenvolvimento, de maturação neurológica. E no seminário a gente fala isso quando a gente fala das pesquisas do sexo no cérebro, nas funções sexuais das diversas áreas, é um processo natural. Então, tudo depende de o que você sente por trás disso. Então, a masturbação pode ou não ser um processo de natureza patológica, um transtorno mental. Agora, como eu falei, é um seminário de 9 horas de duração, né? A gente tem esse tempo? Não. Então, eu sugiro que a gente tenha um seminário, eu não sei se está na internet, vocês podem cobrar do pessoal, né? Aí, então, você fala ali com o Zé Aparecido, né? Para a gente, de repente, colocar o seminário inteiro, porque são 9 horas de duração mesmo, e eu fiz num carnaval com jovens, 400 jovens de São José do Rio Preto,
Então, no carnaval todo, foi uma sexta, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval, porque eram 5 dias, fizemos o seminário e a gente se propôs a responder todas as perguntas. Então, os 400 jovens produziram 1.264 perguntas. Então, não é uma coisa simplista, porque se a gente responde de maneira simplista, fica reducionista, né? Então, cada caso é um caso. No seminário a gente fala de vários deles. A gente fala sobre a masturbação de 2 pontos de vista. Do ponto de vista biológico, dos cientistas, e do ponto de vista espiritual, na literatura espiritual. O nosso seminário tem 4 módulos, né? O primeiro, a gente fala sobre a visão materialista da sexualidade. Então, as pesquisas feitas em laboratório, falando sobre a função sexual, as áreas cerebrais envolvidas na função sexual, os terminais nervosos envolvidos na captação da sensibilidade sexual, o processamento do sexo no cérebro, em termos neurológicos, em termos hormonais, em termos funcionais. Essa é a primeira parte. Então, a gente dá um ponto de vista totalmente materialista. A segunda parte, a gente fala sobre espiritualidade e sexualidade. A literatura espírita em torno da sexualidade. O que é que o mundo espiritual fala sobre isso? A gente pega diversos livros, a gente pega André Luiz, Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles. Então, os vários espíritos, a gente pega a codificação, o livro dos espíritos, e faz uma comparação entre o ato sexual e a visão espiritual do mesmo. O terceiro módulo, nós falamos de sexualidade e reencarnação. A gente fala de paixões, casamento de provas, casamento de expiação, casamento feliz, as famílias espirituais, a função espiritual do sexo. Então, a gente fala sobre o adultério, causas, por exemplo, kármicas desses encontros e desencontros. E o último módulo, a gente fala de disfunções sexuais, frigidez, impotência, ejaculação precoce, masturbação, gravidez na adolescência, homossexualismo. A gente fala de todos esses aspectos. É claro, após a gente analisar as várias funções sexuais. Então, responder assim de maneira bem simplista, é certo ou errado, é impossível, porque cada caso é um caso e depende da estrutura e situação que a pessoa está vivenciando. Mas toda vez que se falar não só de sexo, mas de economia, de política, de história, de antropologia, de psicologia, levem sempre em consideração 3 aspectos: imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos e reencarnação. Se você tentar analisar um fato histórico, falando apenas do que você pode ver aqui na Terra, não vai conseguir. Porque todo ato humano tem contribuições espirituais. Então, existe a ação dos espíritos. Os espíritos influenciam a nossa vida? Sim. De tal maneira que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, qualquer acontecimento histórico, econômico, administrativo, político, tem influências espirituais. E também tem influências reencarnatórias. Por que seria diferente com a sexualidade? Então, quando fizer qualquer avaliação de natureza sexual, também leve em consideração reencarnação, imortalidade da alma e comunicabilidade dos espíritos. E aí você terá menos chances de errar. Bom, filho, então, você fez uma pergunta bem grande e eu respondi também cada item dela que você não perguntou diretamente, mas perguntou indiretamente.